Pessoal, ele é Abel Barreto aqui com vocês mais uma vez, e agora a gente vai comentar um pouco sobre algumas coisas referentes aos fundamentos de programação. Nos vídeos anteriores a gente realizou bastante parte prática, a gente mostrei aí para vocês, como que faz para a gente conectar ali no Tinkercad, conseguir usar uma ferramenta ali gratuita, você não precisa de ter nenhum tipo de dispositivo, mas a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a parte mesmo, né, a parte teórica, né, explicar um pouco mais esses conceitos antes da gente poder conseguir evoluir aí para a parte do programa, tá? Antes de tudo, peço aí mais uma vez para vocês, né, se inscreve no canal, compartilha, comenta, curte aqui, né, clica aí no sininho para você poder receber as notificações dos nossos vídeos, né? E sem mais delongas, vamos iniciar aí, tá? Bom, aqui a gente vai começar a nossa parte da programação. Eu preparei um material aqui para vocês poderem acompanhar comigo, tá? Então, vamos começar aqui. A gente já viu inicialmente aí uma estrutura de programação, tá? Uma estrutura de um programa, que é o básico, né, de um Arduino, assim como de qualquer outro microcontrolador, tá? Ele sempre vai manter essa estrutura padrão. Tá? Então, toda vez que você for pegar um código, ele vai sempre ter composto pelo menos essas três áreas aqui, né? A primeira área, que é um bloco de comentário, eu vou mostrar mais para frente para vocês como que a gente coloca, né, esses comentários, né? Ela serve justamente para você poder ter como referência os elementos. Tá? Então você tem ali uma breve explanação do que o programa faz, quem foi que desenvolveu, quais foram as últimas notificações, tudo que você precisa saber sobre esse código. Tá? Depois, em segundo momento, sempre vai ter essa função que é a função void setup. Tá? A função void setup, né, é uma função que ela só é executada uma única vez, tá? E ela é obrigatória. Você tem que ter o trecho void setup inserido dentro do seu programa, mesmo que ele esteja em branco, ele precisa estar declarado dentro da estrutura do programa. Fora isso, você vai ter o void loop, tá? É a função que vai ficar rodando constantemente. Então, toda vez que você executar um trecho de código, esse trecho de código ele vai estar dentro da função white loop, tá? Então você coloca lá o que você precisar dentro dela, tá? Então, referente aos comentários do programa, tá? Eu já havia explicado para vocês, a gente já chegou a utilizar aqui os comentários de linha, né? Então, sempre que você precisar fazer, você coloca barra barra, você cria um comentário numa linha, né? Se você precisar escrever um comentário que vai ser maior do que uma linha, que nem, por exemplo, aquele bloco inicial ali explicando quem foi que realizou, quem foi que fez a configuração, você pode usar o barra asterisco, abre o bloco de comentários, asterisco barra ele fecha o bloco de comentários. Aí a gente consegue criar múltiplas linhas ali, né? Um trecho de código que você precisar, tá? O que é importante dos comentários, né? Durante a compilação, o comentário ele é excluído e mesmo não fica armazenado no microcontrolador, tá? O motivo é o consumo de memória. Tá? Então, toda vez que você fizer a compilação, todo trecho de código, né, de bloco de comentário de linha, ele vai ser excluído de dentro da programação. Então, você não precisa se preocupar quanto a erros de português, erros de grafia, qualquer coisa do tipo. Tá? Essa daqui é uma função também bem útil para quando você for fazer testes do programa. Então, ao invés de você pagar várias linhas, você pode comentar o bloco, comentar os trechos, né? E aí você consegue debugar, né? Para você tentar localizar onde que está acontecendo o erro, o que está acontecendo dentro da sua programação, tá? Então, a gente tem aí a parte do nosso Arduino, né? Então, já havia explicado para vocês, eu vou só reforçar aqui mais uma vez, né, o que a gente tem dentro do nosso Arduino, tá? E é importante você entender que essa parte que eu estou falando aqui com vocês, a gente está se referindo aos bits, tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com bit, quer dizer que a gente está trabalhando com a menor unidade lógica da eletrônica. Tá? Então, no mundo da eletrônica, você sempre vai ter aí a menor unidade lógica, o menor valor que você pode trabalhar, que é o valor de zero ou low dentro da programação, ou 0 volts, né, o zero, nível de tensão lógico 0 volts, e o 1, que pode ser descrito aí como high ou 5 volts, tá? Isso daqui, tá, para vocês também saberem, é o que a gente costuma chamar de booleano, né? Então, tipo, é o nosso dado booleano. Ele só possui dois estados lógicos, tá? Então, toda vez que você precisar fazer alguma referência, estou trabalhando com dado booleano. Entenda que é um dado que vai ter o valor de zero ou o valor de 1, tá?
são muito usados por diversos sensores atuadores para descrever a operação, tá? No mundo ao nosso redor temos diversas grandezas físicas e operações que podemos traduzir em sinais binários, ou, como o termo em inglês diz, booleans. Esses são responsáveis pelos nossos sinais de entrada e de saída digital, são os elementos azuis na imagem ao lado. Então, aqui do lado esquerdo, tá? Quem são os nossos sinais booleanos que a gente consegue trabalhar, tá? São todos esses aqui que estão nessa cor aqui de azul claro, tá? Então, a gente tem lá os bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, a gente tem ao total aí 20 pinos do nosso Arduino Uno que a gente pode trabalhar como entradas ou saídas digitais, tá? Eles vão trocar dados aí de forma booleana, tá? Ah, mas espera aí. Então as entradas A0, A1, A2, A3, A4, A5, que são as nossas entradas analógicas, elas podem trabalhar como sinais binários? Sim, elas podem, tá? Inclusive elas têm duas funções, tá? A gente pode trabalhar com A0 ou com 14, tá? É a mesma coisa, é o mesmo pino. A gente costuma trabalhar com um A0 porque é mais fácil, né? Então quando a gente utiliza lá dentro do nosso Arduino, eu chamo lá o sinal A0, tá? O próprio compilador do Arduino, ele já sabe, ele subentende que isso daqui, o A0, é o sinal, é o valor 14, tá? Que é o endereçamento dele. Então, isso daí é uma função que já está lá dentro. Uma outra informação que também é útil é que, poxa, eu quero trabalhar com o sinal de comunicação I2C. O I2C, né, ele é o sinal SDA e SCL, são esses sinais cinzas aqui, tá vendo? Ah, eles já estão vinculados ao A4, A5 ou 18, 19, tá? E reforçando para vocês, depois da revisão 3, esses dois pinos, tá? Eles foram duplicados e eles também estão disponíveis aqui na parte de cima, tá? Então a gente tem aqui o PC5, PC4, A19, 18, A5, A4. É o SCL e o SDA. A gente pode utilizar esses dois sinais aqui, eles estão em paralelo, ou seja, eles são a mesma coisa que eu conectar desse lado ou conectar desse lado, tá? Não faz diferença nenhuma qual dos lados a gente vai fazer a conexão, tá bom? Então essas daqui são as informações que são muito importantes para você entender quando for utilizar a placa do Arduino, tá? Algo também que é legal vocês já terem em mente é o seguinte, nos pinos 0 e 1, existe a comunicação serial que tem o RX e o TX, tá? Esses dois pinos, tá? Uma recomendação que é muito importante é você não conectar nada, tá? Esses dois pinos, eles são os dois pinos que são utilizados aqui pela nossa porta USB. Se você fizer alguma conexão aqui no TX ou no RX, ele vai simplesmente impedir a comunicação pela porta USB. Então, se tiver, geralmente quando tem alguma coisa conectada aqui, principalmente no RX, né? Se você tem alguma coisa conectada aqui no RX, né, ele não entende que você está recebendo algum sinal. Então, geralmente você acaba deixando esses dois pinos aqui vazio e você consegue trabalhar. Outra informação que é importante, tá? Que eu acho interessante, ela é um pouco mais avançada, mas é interessante você saber. Quando você precisar utilizar uma lógica de interrupção por entrada, os dois pinos que possuem a função de interrupção por entrada é o pino 2 e o pino 3, tá? Então, a gente tem a nossa interrupção 0 e a nossa interrupção 1, podem ser adicionadas aí dentro da nossa programação. Eventualmente, aí no futuro eu posso tentar colocar algum dado aí para vocês. Tá? Esses são os dois pinos que a gente pode utilizar isso. E esses que tem o símbolo aqui vermelho são os nossos sinais de PWM. Tá? A gente poderia dizer que seriam as nossas saídas analógicas, mas eu vou explicar para vocês mais para frente que eles não são bem saídas analógicas, eles são saídas de PWM que são utilizadas aí, né, para a gente subentender o sinal, né, de uma saída analógica, ok? Então, isso aí é um overview aí da nossa placa, o que a gente consegue utilizar, o que a gente tem disponível dentro dela, tá? Bom, a gente já trabalhou com esses sinais aqui, né? Com esses modos aqui, né? Então, a gente já fez uso dessas instruções, mas eu estou deixando aqui para vocês um pouco mais claro, um pouco mais especificado, né? O que você pode utilizar. Então, o pin mode, a instrução pin mode, ela faz a configuração, né, do sinal do pino que está selecionado. Então, aqui no pino, a gente troca por 0 a 19 ou a 0 a 5, né? A gente vai selecionar o pino e vai falar se eu quero trabalhar ele no modo de entrada,
usar a entrada, o input pull up, que é a entrada que já tem ali, né, um pull up selecionado, e para saídas, output, se a gente quiser jogar algum sinal. Toda vez que a gente for trabalhar com uma entrada, a gente define um input pull up, eu vou utilizar a instrução digital read pino. Serve para ler o estado do pino, ele vai retornar um valor de high ou low. Tá? No digital write, no caso, se a gente estiver utilizando como saída, escrevemos aqui na opção do pin mode output, eu vou escrever na saída o valor que eu quero. Né? Então, o pino deve ser de 0 a 19, a 0 a 5, e o valor ele deve ser sempre alterado como high ou low. Tá? Isso aí é uma informação bem interessante. A gente viu também a instrução delay lá no nosso projeto do Blink. A instrução delay aqui, ele serve para causar uma pausa dentro do microcontrolador. Tá? Então, muito cuidado. Tá? A função delay, ela serve para pausar o microcontrolador. Então, durante um período de tempo, né, que você vai determinar aqui, você vai escrever em milissegundos, né, ele vai ficar parado. O Arduino não vai realizar nenhum tipo de alteração, ele não vai fazer nada, tá? Ele simplesmente fica parado. Por esse motivo, é uma instrução que ela não é muito legal de ser utilizada, tá? Geralmente ela pode ser usada quando você faz alguma configuração ali dentro do setup, tá? Profissionalmente falando, tá? Sendo mais claro assim, né? O delay, ele é pouquíssimo utilizado, porque ele causa esse problema de você ter uma pausa. Tá? Para eventos de algumas situações até aceitável, tá? Mas na grande maioria das vezes ele não é utilizado. Nesse momento, você, né, como programador, você vai fazer uso dessa instrução sem problema nenhum. Tá? Você que está aprendendo, você que está começando aí dentro do projeto, fique tranquilo, pode utilizar e abusar. Mas você vai notar que em algumas situações você vai querer, poxa, eu precisaria ter algo a mais além desse delay, tá? O ponto e vírgula, né? Ele é obrigatório você colocá-lo ao final de todas as linhas, tá? Ele define o fim do código, tá? Ele só não é utilizado quando você tem o final de uma instrução, o final de uma função, tá? O ponto e vírgula ele não é usado apenas para o caso de final de uma instrução. Mas em todas as outras linhas você vai precisar colocar, né, o uso do ponto e vírgula. E aqui existe uma forma de você fazer constantes com o define, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente havia criado, né, o nosso programa e a gente tinha usado essa função aqui, const int led pin, né? Eu criei uma constante e falei para vocês, olha, essa daqui é a forma com qual eu costumo trabalhar, tá? Eu acho mais fácil de você utilizar, tá? Mas existe uma outra forma de você trabalhar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou comentar aqui, tá? Porque eu não quero. E se eu tentar iniciar a simulação, ó, ele vai dar um erro, tá? Beleza, porque ele deu um erro, ele falou, ó, não localizei o LED pin, ele não foi declarado no escopo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar, usando aqui a instrução define, tá? Para mostrar para vocês o nosso programa aqui do Blink funcionando normalmente, tá? E aí eu vou explicar também por que eu não gosto dele, da função dele. Tá? Então vamos supor aqui, ó, hashtag define, e aí eu vou colocar LED pin, e eu vou colocar o valor para ele. Tá? Vou fazer novamente, hashtag define, button pin, e vou colocar o valor que eu quero que ele tenha dentro da memória dele. Como é uma função, é um define, tá, pessoal? Não é necessário eu utilizar aqui o ponto e vírgula, tá? Não é preciso, tá? Eu vou iniciar a minha aplicação e, poxa, se eu apertar o botão, LED liga, se eu soltar o botão, LED desliga, né? Então ele está funcionando normalmente. Mas qual que é o motivo, né, pelo qual eu falo para vocês que eu não gosto, tá? O define, ele funciona no pré-compilador, tá? Então, só para vocês entenderem, vamos supor aqui que a gente tem o nosso compilador. Vou pegar aqui o meu compilador, que vai ser o meu bloco de notas. Vou colocar aqui o meu trecho de código, né? No pré-compilador, ele vai pegar todos os lugares em que eu tenho, né, a função. Bom, começar um pouquinho antes. O pré-compilador ele vai tratar todas as instruções antes de jogar no compilador.
Então, por exemplo, tudo que for comentário vai sumir. Então, isso aqui vai sumir, isso daqui vai sumir, e isso daqui vai sumir, certo? Beleza. E aí, eu vou pegar todos os campos em que eu tenho um LED pin, certo? Então, eu vou trocar aqui, ó. Isso aqui ele vai sumir. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Substituir. Todo lugar que tiver um LED pin, eu vou trocar pelo sinal 13. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Substituir. Então, todos os lugares que tinha LED pin, ele substituiu pelo pino 13. Tá vendo aqui, ó? Digital Right 13. Tá. Vamos fazer a mesma coisa? Button pin. Todo lugar que tiver o button pin vai virar 7. Isso aqui vai sumir, depois do pré-compilador, e vamos substituir tudo. Então, ó, pin mode virou 7, e o input digital read aqui, ó, também virou 7. Tá? Então, ele fez essa operação dessa forma. Tá? Beleza, não tivemos problema nenhum, funcionou tudo tranquilamente, né? Qual que é o problema desse modo aqui? Vamos supor que eu tivesse, né, aqui nesse lugar aqui, ó, button pin, estado button pin também, tá? O pré-compilador, ele faz justamente isso daqui, ó, substituir tudo. Tá vendo que agora ele virou estado 7? Estado 7. Por quê? O pré-compilador, ele faz exatamente isso. Todo lugar que tiver button pin, que é o define, né, ele vai trocar pelo item 7 em exatamente todos os lugares. E isso daqui pode vir a te trazer erros, né? Isso pode te fazer problemas, tá? Por esse motivo, é que não é uma função muito comum, né? Não é uma função muito legal de você utilizar. O define, ele é muito utilizado para quando você quer criar bibliotecas. Aí você consegue usar o uso de bibliotecas para você fazer o include, né? O define, definir algumas coisas para você poder fazer o include de uma biblioteca, outra biblioteca e outras funções a mais, tá? Geralmente utiliza-se para esse fim, tá? Mas dá para você utilizar para outras coisas, tá? No começo, né, inicialmente, essa função ela pode ser utilizada em vários momentos, tá? Então, tenha em mente que você pode utilizar agora, mas futuramente isso daí vai começar a te trazer alguns problemas, tá? Isso pode te trazer alguns problemas dentro da sua programação, tá? Aqui está um exemplo do define, tá? Eu deixei aqui mostrando, né? Então o LED está piscando. Eu posso trocar aqui o LED pelo 12, pin mode LED, ele faz o pin LED aqui pra gente, tá? Com esse conteúdo aqui, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um exercício, tá? Eu não vou resolver esse exercício, tá? Eu vou deixar ele aqui disponível para vocês. Eu volto com a solução dele no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal.